Boa noite, gente linda dos segundos anos da Escola Estadual, professor Joaquim de Toledo Camargo. Olha só quanta formalidade. De acordo com o prometido, é verdade, bem atrasado. Estou aqui para gravar essa espécie de videoaula para ajudá-los a responder a apostila que eu cobrei e deverá ser entregue essa semana. Além disso, essa espécie de videoaula ela deve ajudar também a gente a entender melhor a matéria do iluminismo, já que nas aulas nós tivemos algumas correrias, alguns imprevistos, né, e não deu para a gente aprofundar em sala de aula. Eu falo espécie de videoaula porque eu não tenho nenhum aparato tecnológico, nenhum manjo de edição, não vou fazer nada especial de efeito visual aqui, como os grandes canais de aula de história do YouTube, ou os professores de cursinho, tá? Então, desde já eu peço paciência, porque eu vou ficar aqui falando, explicando. É claro que eu vou ficar aqui tentando tornar a explicação um pouco mais agradável, mas eu sei como é chato ficar aqui só me vendo falar no meu quartinho com guarda-roupa no fundo, a porta, fiz errado, o guarda-roupa, a porta. Às vezes eu vou balançar a Rosa do Pequeno Príncipe, que é um lápis, né, da Casa Aberta do ano passado, da nossa escola. E não vou ficar com esse chapéu, porque eu ia ficar com esse chapéu, mas eu achei ele um pouco ridículo, né? Parei que tá feio. Esses são os meus aparatos tecnológicos. A Rosa e o chapéu. Que beleza, não? Que beleza. Bom, então vamos ao que interessa. Eu vou deixar na descrição do vídeo embaixo 3 sugestões de videoaulas sobre iluminismo que certamente são mais interessantes, são mais chamativas, se vocês quiserem complementar a explicação. Mas vamos lá, movimento iluminismo. O que foi o iluminismo? O que foi esse momento histórico que é tão importante para a gente entender, né? O que o iluminismo propôs? A gente pode começar a pensar pelo próprio nome, né? O iluminismo significa acender algo, tirar o cidadão das trevas, levar o cidadão para a luz. Né? Matar o cidadão? Não. Levar o cidadão para a luz seria valorizar a razão, valorizar a capacidade racional dele na construção do conhecimento. Então o iluminismo, desde o seu conceito, o seu nome, mostra que ele valoriza o racionalismo. A razão é um ponto-chave desse movimento filosófico e político dos séculos 17 e 18 na Europa. Tá? A gente viu isso no Renascimento, né? O Renascimento valorizava muito essa questão da razão. Pois é, o iluminismo, ele digamos que ele pode ser uma continuidade, né, ou uma retomada dessa valorização do racionalismo, do Renascimento, mas agora ele vai ter um alcance, ele vai ter outros tipos de alcance, principalmente alcances políticos, né? O iluminismo, ele vai combater o absolutismo monárquico, ou seja, o rei que concentra todos os poderes. Os iluministas vão ser contra esse absolutismo monárquico, eles vão criticar, questionar, se eles não quiserem que esse absolutismo acabe, pelo menos eles vão querer limitar esse absolutismo. Então, críticas e questionamentos do absolutismo monárquico e, claro, críticas ao monopólio do conhecimento, ao monopólio da igreja sobre o conhecimento. Então vai haver também uma crítica à imposição religiosa que as igrejas cristãs vão realizar durante o período do absolutismo monárquico. Né? A gente pode pensar que os reis absolutistas eles tinham uma relação intrínseca com a igreja. Né? A igreja ela fazia parte do Estado absolutista monárquico. Então os iluministas vão criticar isso. O rei que concentra todos os poderes em suas mãos e a igreja que tem essas relações íntimas com o Estado e impõe o seu credo, impõe a religião. Esses são os 2 pontos de crítica do iluminismo. Mas o iluminismo ele não vai ser um movimento uniforme. Nem todos os pensadores, os filósofos iluministas, vão pensar as mesmas coisas, vão defender as mesmas ideias. Para criticar esses 2 pontos, que eu acabei de falar, do absolutismo da igreja, os iluministas eles vão lançar mão de alguns instrumentos teóricos, de alguns conceitos teóricos. Então vamos lá. Eu já falei do racionalismo. Né? A razão vai ser um dos instrumentos para se criticar o absolutismo e a imposição
religiosa da Igreja Católica, das igrejas cristãs, perdão. Então, racionalismo é um dos instrumentos que vai ser comum a todos os pensadores iluministas, mesmo sendo colocado de formas diferentes. As liberdades política, econômica, jurídica, de expressão, de cultura, essas liberdades vão ser outro instrumento importante para eles criticarem o absolutismo monárquico e a igreja. Tá? A igualdade jurídica entre os cidadãos também vai ser outro ponto importante que eles vão usar para criticar o absolutismo e a igreja. E claro, a questão dos debates, a promoção dos debates, né? A valorização do debate. Se a gente está falando de razão, de valorização da razão, de produção do conhecimento, a gente também está falando de valorização do debate. Né, de colocar as ideias, de expor as ideias, de fazer essas ideias circularem. Então vejam, até aqui que nós falamos, o iluminismo, as características do iluminismo, as características gerais do iluminismo. Né? Então o iluminismo, movimento filosófico e político dos séculos 17 e 18, né, que valorizam a razão, as liberdades política, econômica, religiosa, jurídica e cultural e a igualdade, contra o absolutismo monárquico e a igreja. Tá? Então é basicamente isso. As características são basicamente essas. Sair das trevas era sair do absolutismo monárquico, era sair da dominação religiosa das igrejas, para poder, com a razão, o ser humano atingir sua liberdade e ter igualdade na sociedade. Ok? Vamos agora aos principais pensadores iluministas. Né? Os pensadores iluministas eles escreveram sobretudo no século XVIII. Não é à toa que o século XVIII ficou conhecido como o século das luzes. Então vamos lá. Vamos começar pelo John Locke. O John Locke, se ele morasse no Brasil, ele se chamaria João Tranca. Né? O John Locke, gente, ele defende a liberdade política e ele afirmava o seguinte: o rei, o governante, ele tinha uma função. Ele tinha que garantir ao cidadão a liberdade, a propriedade e a vida. Se ele não conseguisse cumprir essa missão, se ele não conseguisse realizar esse objetivo, ele poderia ser destituído do poder. Ele poderia ser tirado do poder. Nesse sentido, a gente pode lembrar de um outro autor inglês que defendeu o contrário, que defendeu que o rei absolutista não poderia ser tirado do poder. Vocês lembram do Thomas Hobbes? Nós falamos do Thomas Hobbes no segundo bimestre. Né? O Thomas Hobbes, alguns séculos antes, ele defendeu o absolutismo monárquico. Ele falou, olha, o rei tem que ser absolutista, tem que concentrar os poderes em suas mãos para garantir a sobrevivência dos homens. O homem é o lobo do homem. Desculpa. Mas de novo, desculpa. O que isso quer dizer? O homem é o lobo do homem. Os homens, se eles não tiverem um Estado com leis, regulamentos centralizados, né? O homem mata o homem. Eles vivem em constantes conflitos. Por isso eles precisam de um Estado com E maiúsculo. Por isso eles precisam de um governo. Por isso eles precisam de um monarca absolutista. Para eles não se matarem. Então, a gente só sobrevive, de acordo com o Hobbes, a gente só sobrevive se tiver um rei absolutista, um Estado centralizado. Né? Quando ele diferenciou o estado de natureza e o estado de cultura. Não sei se vocês lembram. E aí o Hobbes acreditava que o homem não poderia tirar o rei. Ele fez uma espécie de contrato. Né? Quando ele coloca o rei lá no trono, ele fala assim, rei, eu estou te dando o meu poder. Eu estou te passando o meu poder para garantir a minha sobrevivência. Se eu fiz isso, eu não posso destituir, é injusto eu fazer alguma revolução contra o rei, eu tirar o rei do poder. A gente também tem que lembrar que o Hobbes, ele concordava com o Bossuet. O Bossuet também defende o absolutismo. O Bossuet afirmava que o poder dos reis vinha de Deus. Era a teoria do direito divino dos reis. Por causa disso, se eu cometo algum ato contra o rei, eu cometo algum ato contra Deus. Então, eu não poderia tirá-lo. O Hobbes concordava com isso. Então, Hobbes,
O rei garantiria, o Estado centralizado garantiria a minha sobrevivência. Tá? Essa é a principal ideia na obra do Hobbes. Depois o John Locke, iluminista, vai falar o seguinte, ó, o rei pode ser sim tirado do poder se ele não garante a liberdade, a propriedade e a vida. Ora, pois. Então, essa é a principal divergência dos dois. A gente não, né? Mas os historiadores chamam esse pessoal que pensa, que fala sobre a autoridade, o Estado, a formação do chamado Estado moderno, chama eles de contratualistas, né? Porque é sempre essa ideia do contrato, eu passar o meu poder para alguém, eu transferir o meu poder para alguém. É uma espécie de acordo, né? Só que o contratualismo do Locke é diferente do Hobbes. O Locke tirava o rei se ele não cumprisse a meta dele de manter a liberdade, a propriedade e a vida. Já o Hobbes não. O poder é divino, eu passei meu poder também pro rei, então eu não posso tirá-lo. Certinho? Então, o João Tranca, ó, o John Locke é o primeiro. Depois, Voltaire. Voltaire ele criticava a Igreja Católica, defendia a liberdade individual e defendia que o rei deveria ser esclarecido. O que quer dizer isso? O rei deveria governar com o apoio e assessoria de um filósofo iluminista, de pensadores iluministas. Ele deveria formar os seus conselhos com pensadores iluministas. Olha só, que legal, né? Que bacana o Voltaire defendia para o rei. Ele tinha que ser um rei liberal. E aí, a partir dessa ideia do Voltaire, a gente tem um fenômeno do iluminismo muito interessante, que é o despotismo esclarecido. Déspota, autoridade. O rei esclarecido é influenciado pelas ideias iluministas. Então, o despotismo esclarecido significou um fenômeno daqueles reis que promoveram reformas de influência iluminista, mas se mantiveram déspotas, ou seja, se mantiveram absolutistas. Então, de novo, porque eu tô igual a Dilma Rousseff, né? Tô falando, mas não falo nada. O despotismo esclarecido é isso. O rei se manteria absolutista, se manteria como governante do antigo regime, com poderes centralizados, mas promoveria reformas liberais, reformas baseadas no iluminismo. Quando eu falo reformas liberais, eu estou falando de reformas que valorizem as liberdades política, econômica, jurídica, religiosa. E, claro, também respeitam, essas mudanças liberais respeitam a possibilidade de igualdade entre os cidadãos. Então, os déspotas esclarecidos foram esses reis, absolutistas, mas com reformas medidas políticas e econômicas iluministas. Um exemplo desses reis foi José I de Portugal. Na época, o Brasil era colônia de Portugal e o José I colocou como principal ministro dele, o Marquês de Pombal, que era um simpatizante dos iluministas, era um iluminista, né? E ele promoveu algumas reformas nesse aspecto. Então ele se tornou, José I foi considerado um déspota esclarecido. Alguns historiadores falam que o José I era esclarecido e o Marquês de Pombal era o déspota, porque o Marquês de Pombal teve algumas medidas, principalmente com o Brasil, com a colônia de Portugal, algumas medidas duras, como a expulsão dos jesuítas, por exemplo. O Marquês de Pombal colocou os jesuítas tudo para correr, confiscou os bens deles, claro, e expulsou os jesuítas da colônia como uma crítica à sua forma de educação, né, ao seu sistema de educação e formação aqui dos nativos. Ora, uma reforma de aspectos iluministas, mas bastante despótica, autoritária, né? Ele criticou a influência da igreja na educação dos colonos e nativos, mas expulsou os jesuítas daqui e confiscou seus bens. Além do José I de Portugal, que foi um déspota esclarecido com o Marquês de Pombal, nós tivemos a Catarina II da Rússia, o Frederico II da Prússia e o José II da Áustria. Tá? Só para dar um exemplo desses reis que se mantiveram absolutistas, mas promoveram reformas iluministas. Está bueno? Montesquieu. Então, John Locke, Voltaire, Montesquieu. O Montesquieu é muito importante porque o Montesquieu é que vai definir no seu principal livro, O Espírito das Leis, a tripartição dos poderes.
O que é isso? O poder não deveria, todo o poder não deveria estar concentrado mais na figura do rei, né? O rei, ele não poderia mais executar as políticas públicas, né? Governar o reino, fazer as leis e julgar as leis. Isso, na visão do Montesquieu, acabava com a liberdade dos cidadãos. Os homens não eram livres sob um poder absolutista que concentre os poderes. Por isso a gente tinha que ter o executivo, que executasse as políticas públicas, que governasse, administrasse o reino. A gente tinha que ter o legislativo, que elaboraria as leis, e o judiciário, que julgaria a aplicação dessas leis. O que a gente tem até hoje, né? Eu acho que na sala de aula eu perguntei para fazer algumas perguntas para vocês sobre a diferença desses três e vocês responderam satisfatoriamente. Então eu acho que não há nenhuma dúvida sobre a diferença dos três poderes. Então vejam, o Montesquieu, que publicou lá no século XVIII, mais exatamente em 1748, esse é o Espírito das Leis, né? Um contexto histórico de iluminismo, de crítica ao absolutismo monárquico. Há quase 260 anos atrás, até hoje, faz parte da nossa república, né? Até hoje é um aspecto que está aí no cotidiano nosso, né? Nas prefeituras, nos governos, no governo federal e estadual. Isso que faz esses caras serem, às vezes, clássicos, né? Terem teorias e ideias e pensamentos tão atuais e tão úteis para explicar a contemporaneidade, né? Então, John Locke, Voltaire, Montesquieu, Rousseau. O Jean-Jacques Rousseau, junto com Voltaire, né, que defendeu o esclarecimento dos déspotas, o esclarecimento dos reis, o Rousseau também defendeu a democracia. O Voltaire defende a democracia, o Rousseau também defende a democracia. Defende um Estado mais democrático, tá? Mas o Rousseau, ele criticou bastante o excesso de racionalismo da nossa sociedade, da sociedade daquele período, do século XVIII. Né? Ele criticou muito e criticou esse racionalismo como algo que tornaria essas sociedades muito civilizadas. Então ele criticou essa ânsia, esse esforço de civilização dessas sociedades do antigo regime, da crise do antigo regime, do final do antigo regime, com base no racionalismo. Por isso Rousseau não teve muita entrada na alta burguesia, nas altas classes, né? Na aristocracia, na nobreza, na burguesia, na alta burguesia. Ele agradou mais os pequenos comerciantes, os artesãos, as classes intermediárias. Na Revolução Francesa, que nós vamos estudar no quarto bimestre, o Rousseau influenciou bastante as classes revoltosas nesse sentido. Né? Como ele não teve entrada na alta burguesia, na nobreza, na aristocracia, ele acabou atingindo as classes médias e baixas da sociedade de crise do antigo regime. Uma outra coisa que o Rousseau criou também foi o chamado mito do bom selvagem. O homem, fora dessa sociedade civilizada, ele era bom, ele era honesto, ele não era corrupto. Quando ele passa por esse esforço de civilização, né, por essa sociedade altamente racional, ele se torna corrupto, desonesto, e aí a gente tem o chamado mito do bom selvagem numa das obras do Rousseau, tá certo? Então, John Locke, Voltaire, Montesquieu, Rousseau, enciclopedistas. O que são os enciclopedistas? Basicamente são os caras que escreveram a enciclopédia. Enciclopedistas, enciclopédia. Enciclopedistas, enciclopédia. Os enciclopedistas, gente, queriam fazer uma obra com a reunião de todos os conhecimentos já produzidos pelo homem até aquele momento, até aquela época. Basicamente isso, reunir todo o conhecimento do homem. Por isso, não foram muito bem vistos pelos estados, pelos reis absolutistas e pelos membros da igreja, pelos cleros, né? Já que nessa formação, nessa reunião de todo o conhecimento produzido pelo homem na cultura ocidental, obviamente, eles trariam críticas a esses dois setores, né? Os reis absolutistas e ao clero. E aí quando ele criticava, eles coordenaram a enciclopédia, os dois autores que eu vou falar agora, os chamados enciclopedistas, eles não foram muito bem vistos pelos absolutistas e pelo clero.
Quem que eram os enciclopedistas? Os principais enciclopedistas eram o Diderot e o D'Alembert. Diderot e o D'Alembert. Tá? Essa primeira enciclopédia ela teve mais de 35 volumes. Então você que tem aquela Barça, aquela Larousse, Delta Universal, você que tem aqueles livros, seu pai, sua mãe, seu avô, sei lá, os papagaios, tem aqueles livros, saibam que a enciclopédia, aqueles livros são heranças também iluministas, tá? São elementos pensados, criados no iluminismo, tá? Pelo Diderot, coordenados pela primeira vez pelo Diderot e pelo D'Alembert. Então, John Locke, Voltaire, Montesquieu, Rousseau, os enciclopedistas Diderot e D'Alembert, e por fim a gente tem os chamados liberais, economistas liberais, os defensores da economia liberal, né, os criadores de um capitalismo mais moderno. Né? A gente tem o Quesnay e o Adam Smith. O Quesnay e o Adam Smith, eles acreditavam, os dois, que o Estado não deveria mais interferir na economia. O Estado absolutista, lembrando vocês, tinha na economia uma grande interferência, intervinha muito nas questões econômicas, principalmente com o chamado mercantilismo. Né? O mercantilismo, na verdade, era o sistema econômico que... Vou colocar a flor assim, será que fica legal? Não, fica não. Ele era o sistema econômico que servia para dar sustentação ao rei absolutista. Daí a interferência muito grande do Estado na economia. E aí o Quesnay e o Adam Smith achavam que não deveria haver essa interferência. Por quê? Porque existiam forças naturais sobre a sociedade que deveriam impulsionar livremente a iniciativa econômica, o mercado, o comércio. Eles acreditavam nisso. Então o mercado ele se autorregulava, ele tinha que tocar por si próprio. Questão de preços, de trocas comerciais, né, valorização do trabalho, a propriedade privada muito valorizada nesse sentido. É o chamado laissez-faire, laissez-passer. Né? Laissez-faire, laissez-passer, na tradução para o português é deixar fazer, deixar passar. Né, que o mercado, que o mundo move por si mesmo. Né? Quer dizer, não deveriam existir regulamentos nem leis para controlar o mercado. Tá? Isso é que cria as bases do capitalismo moderno no iluminismo, pensadores iluministas. Então, vejam, a liberdade econômica, o liberalismo econômico. Hoje a gente fala muito na lei da oferta e da procura. Né? Quando você oferece muito e tem pouca procura, o que acontece com os preços? Eles caem. Quando você oferece pouco e tem muita procura, o que acontece com os preços? Eles aumentam. Isso aí é do Adam Smith, é do pensamento do Adam Smith, né, que escreveu A Riqueza das Nações durante o Iluminismo. Então esse pensamento do liberalismo econômico também começa no Iluminismo com esses dois pensadores, o Quesnay e o Adam Smith. O Quesnay defendia muito o capitalismo agrário, com base no trabalho da terra. Né? A terra era a fonte de riquezas. Já o Adam Smith acreditava no trabalho em si como fonte de riquezas. Certinho? E os dois criticavam novamente o Estado absolutista e a economia mercantilista. Então vejam, uma série de pensadores que têm em comum a defesa da liberdade, da igualdade, a valorização da razão, né, no contexto iluminista, e a crítica, claro, ao absolutismo monárquico e à igreja. Ok? Bom, vou fazer agora uma rápida revisão. Nossa, tá brabo hoje. Uma rápida revisão do que eu falei para vocês, principalmente dos pensadores, porque na quarta-feira, no caso dos segundos anos de quarta-feira, claro, nós vamos fazer uma atividade com base em trechos desses pensadores para vocês associarem o que eles estão afirmando, quais são as principais ideias. Tá? Então vamos fazer uma rápida revisão deles. Tá? O Locke, o rei poderia ser destituído, aspecto revolucionário, se o rei não garantisse a liberdade, a propriedade e a vida. O Voltaire, a liberdade individual, valorização da democracia em questão de igualdade jurídica, ou seja, maior participação
igualitária do povo, não necessariamente participação política, e despotismo esclarecido. Despotismo esclarecido. Reis absolutistas que promoveram reformas iluministas. O Rousseau, o mito do bom selvagem, crítica ao racionalismo. O Montesquieu, divisão do poder em três. Né? Importantíssimo Montesquieu para a gente até hoje. Os enciclopedistas, reunião de todo o conhecimento do homem produzido até então, em uma obra de mais de 35 volumes, crítica ao Estado absolutista e crítica à Igreja, ao conhecimento manipulado pela Igreja, monopolizado pela Igreja, desculpa, manipulado também. É importante lembrar que os enciclopedistas de Diderot e d'Alembert defendiam também o progresso da ciência, né, o progresso pela ciência. Valorizar a razão significa isso, o progresso da ciência. Quesnay e Adam Smith, liberalismo econômico. O mercado agiria por si só. Não deveria ter influência do Estado, não deveria ter influência do rei absolutista. Ok? É claro que esse tipo de pensamento dos iluministas, nesse pensamento iluminista, valorizando as liberdades política e econômica, ele tinha um certo interesse para a burguesia. A burguesia, então, soube aproveitar desse pensamento para ascender ao poder, para subir o poder. Ora, um pensamento que defende liberdade econômica, liberdade de escolha, agrada muito aos burgueses, né? Agrada muito à classe dos comerciantes. Por isso que a burguesia se interessou pelo enfraquecimento das monarquias. Por isso que ela se interessou no pensamento iluminista, para subir ao poder no século XVIII. Certo? Ela aproveita esses pensamentos e acaba liderando, inclusive, boa parte das revoltas que colocaram fim aos reis absolutistas na Europa. Certinho? Bom, gente, era isso que eu queria falar para vocês. Era esse tipo de papo de lero que eu queria ter com vocês, né? Qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem. Vocês me parem na escola, conversem comigo. E eu espero que tenha sido útil para vocês responderem a apostila de vocês, tá? Lembrando que sempre que o iluminismo não era um movimento uniforme, né? Então, nem todos os iluministas propunham cidadania política para todos os cidadãos, nem todos os iluministas propunham a forma republicana de governo, certo? Nem todos os iluministas apoiavam, aliás, acho que nenhum iluminista apoiava a luta armada, a revolução armada, a não ser se o cidadão tivesse a propriedade violada, correndo risco, mas fora isso, não. Então, nem todos, porque o iluminismo não era um movimento uniforme, mas todos defendiam os princípios do liberalismo político e o fim do absolutismo monárquico. Chuchu? Então é isso, gente. Espero que tenha ajudado e foi um grande prazer. Um bom restante de domingo, uma boa semana a todos. Tchauzinho!